Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de álgebra linear e vetorial. Sou a professora Mariane Souza e na aula de hoje veremos sobre vetores multidimensionais. Quando nós pensamos nesse conceito de vetores, nós podemos analisar e refletir sobre suas diversas aplicações. Então, na nossa aula de hoje, nós veremos esses vetores, bem como as operações que podem ser realizadas com eles. Então, nós veremos o que pode ser realizada a adição, a subtração, a multiplicação por escalar. Veremos também o produto escalar, vetorial e misto e as suas aplicações. Então, ao longo da aula, nós estaremos trabalhando com estes conceitos. Como eu comentei, quando nós pensamos nos vetores, esse conceito, ele é muito utilizado em várias áreas do conhecimento, não apenas a matemática, mas, por exemplo, também as engenharias utilizam do conceito de vetores, a física, que utiliza bastante também esse conceito. Então, pensando no contexto da física, é que eu trouxe para você um trecho. Acompanhe. Na física, as grandezas são definidas quando especificadas uma magnitude, uma direção e um sentido. E quando nós estamos trabalhando com esse tipo de grandeza, ou seja, a grandeza que tem magnitude, direção e sentido, nós estamos trabalhando com grandezas vetoriais. Então, essas grandezas elas se relacionam na questão, por exemplo, da força, de outras situações também que podem ser analisadas, estes conceitos, como assim que eu trouxe para você. Então, na física, a gente recorre muito aos conceitos de vetores. Então, em situações, acaba utilizando esse conceito. Então, é importante a gente ver aqui não apenas a matemática. Então, o foco na nossa aula de hoje é o nosso estudo da álgebra vetorial, que é um conceito fundamental ao longo da nossa disciplina. Então, é importante que você tenha uma boa noção do que sejam esses vetores, as suas aplicações, como você pode utilizá-lo. E como eu disse, ele vale-se para outras situações, outros contextos. Em diversas situações, pode estar utilizando o conceito de vetores. Então, é importante que você saiba isso, saiba como utilizá-lo, como você pode identificá-lo. O que é um vetor? Como a gente pode definir um vetor? É exatamente isso que nós veremos nesse momento. Então, quando nós pensamos sobre o que é um vetor, nós podemos pensar que ele é um conjunto de todos os segmentos orientados, de mesma direção, sentido e comprimento. Mas o que é um segmento orientado? Um segmento orientado é uma imagem geométrica ou um representante de um vetor. Quando nós pensamos em um vetor, nós podemos pensar como se fosse uma seta, da seguinte forma. Veja aqui que está sendo representado um vetor, né, que aqui ele tem a origem em A, extremidade em B. Veja que aqui, nessa ponta aqui, mostra o sentido do nosso vetor. Nós temos o seu comprimento, né? Nós temos aqui a direção também do vetor que é apresentada, o sentido dele. Então, quando nós trabalhamos com o vetor, veja que ele tem que ser esse conjunto de segmentos orientados, que nós vamos estar trabalhando com a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Quando nós trabalhamos com o comprimento, ao longo da nossa aula de hoje, você verá também que ele pode ser chamado de norma ou módulo de um vetor. Então, são essas nomenclaturas que você pode se deparar ao encontrar o estudo com vetores. Ainda com relação aos vetores, vejamos agora como ele pode ser representado. Nós temos algumas representações dos vetores. Nós podemos trabalhar com vetores bidimensionais, ou seja, estamos trabalhando com duas dimensões. Na sua forma algébrica, nós vamos ter essas componentes do vetor x e y, e ele também pode ser representado de forma matricial. Os vetores tridimensionais, do mesmo modo, eles são representados de forma algébrica. Então, veja aqui, nós temos três componentes, quando nós trabalhamos com tridimensional, e a sua representação matricial. E nós podemos trabalhar com vetores com n dimensões, o n-dimensional. Então, veja as componentes desse vetor que tem n dimensões, vai do x1 até o xn. E ele também pode ser representado de forma matricial. Então, quando nós trabalhamos com os vetores, você pode se deparar com essas formas de representá-los. No bidimensional, você pode trabalhar, ou seja, na forma
algébrica, nossa forma matricial, isso independente da dimensão do vetor. Você pode encontrar essas duas representações e valer-se dela para fazer os cálculos também. Pode ser que você se depare com um vetor na forma matricial, então você faz o que com ele? Do mesmo modo, do mesmo trabalho com o vetor. Estamos trabalhando com vetores, então essas são as suas representações, o modo como você pode encontrar ao estudar este conceito. Ainda com relação aos vetores, eles podem ser definidos por dois pontos. Acompanhe. O vetor A e B, de origem no ponto A, x1, y1, e extremidade no B, x2, y2, é obtido da seguinte forma. Então, nós temos aqui um vetor, quando ele é definido por dois pontos, nós vamos pegar a extremidade menos a origem. Quais são as coordenadas desse ponto A, desse ponto B, que é da extremidade? x2 e y2. E qual é a coordenada do ponto A? x1, y1. Então, a partir dessa subtração, realizando este cálculo, a gente vai encontrar um vetor que é definido por dois pontos. Lembra no início da aula que eu trouxe aquela representação de um vetor, que ele dado o ponto A e o ponto B, tinha aquele representante de um vetor? É nesse sentido. A gente vai ter aquele representante, que vetor que ele está representando ali? Então, por meio de dois pontos, nós podemos encontrar o vetor que está sendo adotado, sendo trabalhado. Vejamos um exemplo sobre isso. Nós temos aqui um vetor, considerando os pontos A e o ponto B, e a gente quer saber o vetor AB. Como a gente vai descobrir esse vetor? A gente vai pegar o quê? A extremidade, menos 1 e 5, então nós temos aqui 1 e 5, e a origem, que é o ponto A, menos 2, menos 2. Agora é só realizar o cálculo. A gente vai fazer como a gente realiza esse cálculo? A gente vai realizar com as componentes correspondentes. Ou seja, então, para trabalhar, para encontrar o x aqui, eu vou fazer o quê? 1 menos 2 mais 2 e 5 menos 2 mais 2. Veja que encontramos como resposta que o vetor AB é dado por 3 e 7. Essas são as suas componentes. Então, é importante você identificar quem que é a extremidade e quem que é a origem do vetor para realizar esse cálculo, porque a gente pega a extremidade menos origem. Então, sempre atenção, verificando o que é dado a você. Se fosse um vetor BA, como faríamos? Acompanha no quadro. Se fosse um vetor BA, veja que a origem agora é o ponto B. Então, vai ser a extremidade, menos 2, menos 1 e 5. Então, a gente vai realizar este cálculo e encontrar este outro vetor. Então, veja como interfere. Estamos trabalhando com um outro vetor. Aqui, então, vai ser o vetor menos 3 e menos 7, certo? Então, aqui nós mudamos o sentido deste nosso vetor que estamos trabalhando. Porque como assim mudamos o sentido, professor? O nosso vetor AB não era 3 e 7? O vetor BA não é menos 3 e menos 7? Então, o vetor menos 3 e menos 7 é como se fosse o oposto do vetor AB. Então, ele está mudando o sentido, só que ele continua ainda com o mesmo módulo, certo? Então, a gente está fazendo essa alteração. Então, continuando o nosso estudo, a gente vai trabalhar agora com a igualdade de vetores. O que é uma igualdade de vetores? A gente tem dois vetores, U e V, eles serão iguais se e somente se cada uma das componentes do vetor for igual. Se a gente tem cada componente igual desse vetor, então quer dizer que os vetores são iguais. Então, considerando, por exemplo, o vetor U, 2 e 2, para ele ser igual a V, quais são as componentes que tem que ter? 2 e 2. Então, veja, para a gente trabalhar com igualdade, as componentes correspondentes têm que ser iguais, certo? Então, até o momento, a gente viu o que é um vetor, essa operação, como a ideia de como representar um vetor por meio de dois pontos, e agora também vimos a ideia de igualdade.
E agora vamos começar a ver as operações. Vamos entender agora a operação de adição. A adição, ela é realizada somando os componentes correspondentes dos vetores. Ou seja, então a gente vai somar cada componente do meu vetor. Então a gente vai analisar aqui o vetor U e V. Então vai somar U1 com V1. U2 com V2. Então veja, nós estamos somando as componentes correspondentes do meu vetor. Mas, professor, como a gente vai ver que a gente está trabalhando só com letras por enquanto? Tem como exemplificar esse caso, trabalhar com algum vetor que tenha números? Quando nós trabalhamos, por exemplo, no R2, que é um espaço que tem duas dimensões, nós vamos estar abordando essa situação agora. Acompanhe um exemplo. Então, nós temos aqui o vetor U e V. Para realizar a adição deles, ó, veja, o vetor U é 2 e 4 e o vetor V 1 e menos 2. Para realizar essa adição, o que a gente faz? Soma os componentes. 2 mais 1, 3. 4 mais menos 2, 2. Então, aqui eu tenho a resposta desta adição solicitada neste caso. Dentre as operações também, nós temos a subtração. Acompanhe. A subtração, ela é realizada também do mesmo modo que a adição, fazendo componente com componente, mas a gente vai estar fazendo o quê? Subtraindo. Observe a situação aqui quando nós estamos trabalhando, veja, é no mesmo sentido. É elemento correspondente por correspondente, certo? Então, vejamos na câmera de documentos um exemplo a respeito disso. Então, nós temos aqui, vamos trabalhar com o mesmo vetor do exemplo anterior, ou seja, o vetor U, que vai ser igual a 2 e 4, e o vetor V, que é 1 e menos 2. Para fazer a subtração entre esses vetores, a gente vai fazer U menos V, então será 2 e 4 menos 1 e menos 2. Realizando essa operação, componente com componente, nós temos 2 menos 1, 1. 4 menos 2, vamos ter 4 mais 2, que é 6. Quando nós pensamos nesses cálculos, nós podemos trabalhar e pensar esses vetores trabalhando com um paralelogramo. Então, nós temos aqui os nossos vetores representados. Vamos dar nomes para esses nossos vetores. Aqui é o nosso vetor U, o nosso vetor V, o nosso vetor V. Então, veja, estão no mesmo sentido, que está aqui indicado. E este aqui é o nosso vetor U. O nosso vetor soma, U mais V, vai ser esta diagonal. Então, aqui nós temos U mais V. Mas, professor, e se fosse subtração, o que ia acontecer? O que acontece com a subtração? Então, a gente vai trabalhar aqui o nosso vetor V, o nosso vetor U. E o que vai acontecer com o vetor V? Não é menos V? Então, vai mudar o sentido. Vai ter o sentido contrário. Então, aqui eu tenho menos V. Então, a subtração aqui, U menos V, vai ser a outra diagonal do meu paralelogramo. Então, a gente pode fazer essa representação ao pensar nestes cálculos. Ainda com relação a essas operações que podem ser efetuadas com vetores, nós temos a multiplicação por um escalar. Um escalar é um número, a gente está trabalhando com o escalar sendo um valor dentro dos conjuntos dos números reais. Então, acompanhe. Então, considerando aqui, como eu comentei, a gente vai multiplicar cada componente do vetor U pelo escalar alfa, e sendo que esse escalar alfa pertence ao conjunto dos números reais. Vejamos. Veja que aqui a gente vai ter o vetor alfa vezes o escalar alfa vezes o vetor U. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar cada componente deste meu vetor. Vejamos um exemplo. Temos aqui 2U. Quem que é U? 2 e 4. Então, a gente vai multiplicar cada componente. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, nós temos aqui o nosso resultado da nossa multiplicação por escalar.
Então, analisando as situações dos exemplos que vimos até agora, nós tivemos a adição, que nós vamos trabalhar com a adição adicionando cada componente correspondente, a subtração é subtraindo cada componente correspondente, e a multiplicação por escalar, nós vamos multiplicar o escalar por cada componente correspondente. Mas, e agora? Como a gente pode trabalhar com isso? Agora eu vou propor a você, então, que faça uma tarefa. Acompanhe. Dados os vetores 4, 2, menos 1 e 3, o vetor V, e o vetor W, 2 e 2, esses três vetores são pertencentes ao R2, qual o valor, qual o vetor resultante dessa operação? U menos V mais 5W. Então, eu vou dar um tempo para que você resolva essa atividade e aguarde a sua participação via o chat. Daqui a pouco retorno. Obrigada pela sua participação. Tivemos a participação em que mandaram como resposta que o vetor resultante, ou seja, o valor daquela operação, é 15 e 9. Vamos ver se realmente este é o vetor resultante? Acompanhe na câmera de documentos. Então, aqui na câmera de documentos, vamos realizar essa operação apresentada na nossa tarefa. Nós vimos aqui que foi dado os vetores U, que o vetor U é igual a 4 e 2, então ele tem essas componentes. O vetor V, 1, menos 1 e 3. E o nosso vetor W, ele é igual a 2 e 2. Qual a operação apresentada que foi solicitada a você? U menos V mais 5W. Então, para realizar esta operação, a gente vai colocar os valores. Deixa eu só dar uma aproximada em relação aqui. Então, vamos colocar 4 e 2 menos 1 e 3 mais 5 vezes nosso vetor W. Então, aqui nós temos
o resultado é igual a 4 e 2. A gente pode copiar aqui, eu poderia ter realizado a operação direto, mais 10 e 10. Então, poderíamos ter realizado essa operação já e só ter feito essa depois. Então, como resultado, nós teríamos 4 mais 1, 5 mais 10, 15. 2 menos 3, menos 1 mais 10, 9. Assim como foi encaminhado. Então, a gente vê que a operação com o vetor é só essas operações de adição, subtração e multiplicação por escalar, é só prestar atenção nos sinais, na ordem que é apresentada cada componente do vetor e realizar o que é solicitado. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos conhecer o produto escalar. Quando nós pensamos no produto escalar, ele, como já foi dito a respeito dos vetores, também possui diversas aplicações em várias áreas do conhecimento. Ao longo desse momento que estaremos abordando o produto escalar, uma das aplicações desse conceito refere-se ao cálculo do ângulo entre vetores. Por ele também nós podemos encontrar também um módulo e outras situações. Então vamos entender o que é este produto escalar. O produto escalar, ou produto interno usual, é assim como você pode encontrar esse nome também, de dois vetores, U e V. Ele é representado da seguinte forma e ele resulta em um número real, como o próprio nome diz, é um produto escalar, então ele vai resultar em um número real. Ele é apresentado da seguinte forma. Então, nós temos aqui o produto escalar de U por V. A gente vai fazer o quê? Vamos multiplicar nossas componentes. Então, temos U por V mais o 2V2, então veja aqui, mais. E assim a gente vai realizando com todas as componentes do nosso vetor até chegar à nossa última componente, no caso aqui, nosso U enésimo vezes nosso Vn. Para a gente entender essa situação também, a gente pode encontrar em alguns livros a seguinte representação. Você pode encontrar o produto escalar ou ainda o produto interno usual representado da seguinte forma. Então, veja, quando nós estamos trabalhando com o produto escalar, nós vamos realizar os produtos, do cada componente e vamos realizar uma adição, porque nós estamos buscando como resultado um número real, estamos trabalhando com este produto escalar. Vejamos um exemplo. Nós temos aqui determinar o produto escalar de U por V, dados os vetores U e V, esses vetores são no R3. Então, acompanhe este cálculo na Câmara de Documentos. Então, nós temos aqui agora este cálculo que será realizado com os valores vamos trocar de folha. Aqui nós vamos realizar o produto escalar entre os vetores U e V. A gente tem que o vetor U é dado por 2, menos 4 e 1. E o vetor V, ele é dado por menos 5, 2 e 8. Então, o seu produto escalar entre esses dois vetores é dado da seguinte forma. Então, temos menos 2, 4 e 1, menos 5, 2 e 8. Então, a gente vai realizar aqui o produto escalar. Como a gente realiza esse produto, nós vamos realizar aqui as multiplicações de componente por componente. Então, teremos 2 vezes menos 5, menos 10, mais menos 4 com menos 2, menos 8, mais 1 vezes 8, 8. Então, aqui agora realizando essa operação apresentada, nós temos aqui menos 8 com mais 8, este valor vai dar zero. Então, o produto escalar entre os vetores U e V é menos 10. Assim como está aí no seu material, no seu slide, já está apresentado este resultado. O produto, quando nós pensamos no produto escalar também, nós podemos pensar também a respeito de alguns outros conceitos,
como o módulo de um vetor. Acompanhe. O módulo de um vetor, ou norma, de um vetor é representado da seguinte forma. Ou ainda, você pode ver essa seguinte representação aqui, com relação ao módulo de um vetor. Ele é um número real, não negativo. Como a gente encontra o módulo de um vetor? O módulo de um vetor ele é obtido pela raiz do produto escalar entre os vetores, entre o vetor V. Mas como isso? Quando nós pensamos nesse caso, nós podemos pensar no seguinte exemplo. Nós temos aqui o nosso vetor V, que tem componentes menos 3 e menos 4, então o seu módulo é obtido de que forma? A gente vai realizar aqui o nosso produto escalar desse mesmo, veja que é o mesmo aqui, estamos trabalhando com o vetor V. Então o módulo desse vetor V vai ser dado por menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado, 16. Então, temos aqui 16 mais 9, 25. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Quando nós pensamos também na norma e no módulo, no comprimento de um vetor, lembra-se que eu comentei com você que um vetor pode ser definido por 2 pontos? Se a gente pode trabalhar com um vetor definido por 2 pontos, a distância entre os pontos A e B resulta também no módulo deste vetor. Então, uma dica para você, quando a gente está pensando em trabalhar com um vetor de 2 pontos, calcula a distância. Ou seja, ou você pode ainda calcular o vetor, realizando extremidade menos origem, e calcular o módulo fazendo raiz, componente ao quadrado mais componente ao quadrado. Ou ainda calcular a distância de 2 pontos, que é dar a mesma ideia, no caso, nesse sentido, quando nós trabalhamos numericamente com o comprimento, módulo ou norma de um vetor. Com relação ainda a esse caso do módulo de um vetor, ele dá o comprimento. No caso aqui encontramos o 5. Mas tem um comprimento específico que recebe um nome. Ele tem uma característica, que é o vetor unitário. Por que ele é unitário? O vetor unitário V, ele tem módulo igual a 1. Essa é uma característica. Então, quando nós temos um vetor, ele tem módulo igual a 1, ele é chamado de vetor unitário. E como já está escrito ali no nosso material, é possível, a partir de um vetor V, encontrar um vetor U unitário desse nosso vetor. Vejamos como a gente pode realizar isso. A seguinte relação. Este vetor unitário, a gente vai pegar o nosso vetor V sobre o módulo de V. Então, se a gente pegasse aquele exemplo que nós encontramos do vetor V, o módulo dele não é 5? Será que é possível encontrar o vetor unitário dele? É isso que veremos agora na Câmara de Documentos. Então, a gente vai trabalhar aqui agora buscando encontrar o vetor unitário do vetor apresentado para nós. Qual que é o vetor apresentado para nós? Nós tínhamos como vetor o vetor U, que a gente vai buscar ele. O vetor V foi dado para a gente, né, que no exemplo anterior, menos 3 e 4. E o seu módulo também já foi encontrado, é 5. Então, podemos afirmar que o vetor U é menos 3 quintos e 4 quintos. Mas será que este vetor ele é unitário mesmo? Se eu calcular o módulo desse vetor U, ele vai resultar em 1? Vejamos. Então, aqui calculando o módulo do vetor U, nós teremos menos 3 quintos ao quadrado mais 4 quintos ao quadrado. Realizando aqui os nossos cálculos, teremos 9 ao quadrado sobre 25, mais 16 sobre 25. Realizando aqui, teremos raiz de 25 sobre 25, que é igual a 1. Então, nós temos aqui que realmente nós temos aqui um vetor unitário. Então, veja que nós pegamos um vetor V e encontramos esse vetor unitário correspondente a ele. Ainda com relação ao nosso estudo, nós temos o cálculo de um ângulo, que é uma das aplicações do produto escalar. Para o cálculo de um ângulo, nós fazemos uso do conceito de módulo e também do produto escalar. Acompanhe. O ângulo de 2 vetores, veja que os dos vetores, aqui ele é dado pela origem até o ponto A,
o nosso vetor V da origem até o ponto B. Não nulos. É o ângulo θ formado pelas semirretas OA e OB, tal que o nosso ângulo está compreendido de 0 a π. Então, veja que nós temos a sua representação, o nosso vetor U e o nosso vetor V. E nós temos aqui o seu ângulo θ. Como a gente encontra esse ângulo θ? Pela seguinte relação. Nós temos cosseno de θ é igual ao produto escalar de U por V sobre o módulo de U vezes o módulo de V. Então, veja que para encontrar este ângulo entre vetores, a gente faz uso do produto escalar. Vejamos um exemplo. Então, nós temos aqui os vetores U e V. E a gente quer encontrar o ângulo entre eles. Como a gente realiza? Aplicando na seguinte fórmula. Então, nós temos aqui o produto escalar entre U e V e o módulo de U e o módulo de V. Calculando aqui o nosso produto escalar, nós temos menos 2 vezes menos 1, 2, mais menos 2 vezes 3, 6. Isto como resultado, nós teremos aqui 2 mais menos 6, e aqui calculando o módulo, teremos 2 ao quadrado, 4, menos 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Menos 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. 1 mais 9, 10. Então, agora aqui realizando as operações, nós temos 2 com menos 6, menos 4, sobre 4 raiz de 5. O que foi realizado aqui? Propriedade de radicais. Multiplicamos 8 vezes 10, 80. Veja que depois a gente realizou este cálculo. Mas agora, como a gente vai encontrar esse ângulo, professora? Aqui eu tenho cosseno de θ igual a menos 4 sobre 4 raiz de 5. Ou ainda, se fôssemos simplificar, seria menos 1 sobre raiz de 5. Como eu vou encontrar o ângulo θ? Com esse ângulo formado entre os vetores U e V. Então, acompanhe na Câmara de Documentos esse cálculo na calculadora. Na calculadora científica, nós temos como realizar esse cálculo fazendo uso da operação inversa, que é o arco cosseno. Então, aqui na nossa calculadora, no nosso ângulo, aqui acima do cosseno, temos aqui cosseno elevado a menos 1. Então, aqui é o arco cosseno. Para acionar essa tecla, é só fazer Shift e ele. Então, nós temos aqui como resultado, temos menos 4 dividido por 4 raiz de 5. Temos como valor menos 0,4472, assim por diante. Para encontrar o ângulo θ, é só fazer Shift, cosseno. Então, nós temos o arco cosseno desse ângulo, que é igual a 116 graus e 57. Então, voltando novamente aos slides. Então, veja que aqui, utilizando o conceito de arco cosseno, nós vamos encontrar que o nosso ângulo aqui entre os vetores U e V apresentado, ele é de aproximadamente 116,57 graus. Temos essa seguinte representação, quando nós estamos trabalhando com os vetores U e V. Então, veja aqui o ângulo formado entre eles. Então, veja como foi realizado esse cálculo do arco cosseno. É necessário, então, fazer uso da calculadora científica. Se fosse um ângulo notável de 30, 45 ou 60 graus, que a gente já conhece esses ângulos, bate o olho, a gente já sabe do que a gente está trabalhando, é fácil. Mas quando vejo que ali não deu nenhum ângulo notável. Então, foi necessário fazer o uso da calculadora científica. Então, com relação aos ângulos que podem ser formados entre vetores, eles podem receber uma classificação de acordo com o seu produto escalar. Acompanhe. Então, quando a gente pensa com relação ao resultado desse produto escalar, nós podemos afirmar, por exemplo, que o ângulo vai ser agudo. Mas ele vai ser agudo quando, professora? Quando o produto escalar dos vetores for maior que 0. E ele pode ser ainda ortogonal se o produto escalar entre os vetores for nulo. Então, toda vez que eu calcular o produto escalar entre dois vetores e este resultado for nulo, nós teremos um
vetores ortogonais. E com relação à classificação de obtuso, o produto escalar entre eles tem que ser menor que zero. O que aconteceu com o nosso exemplo apresentado? Encontramos como produto escalar o resultado de menos 4. Então, ele pode ser classificado como obtuso. Veja que o ângulo θ encontrado, para nós, é de aproximadamente 116 graus e 57. Então, veja que a classificação deste ângulo pode ser entendido como um ângulo obtuso. Então, verificando se queremos saber só a classificação de um ângulo, é só calcular o produto escalar. E é isso que eu vou propor a você na seguinte atividade. Como pode ser classificado o ângulo formado pelos vetores U e V? Então, verifique aqui. Eu quero só saber como ele pode ser classificado, ou seja, agudo, obtuso ou ortogonal. Vou dar um tempo para que você resolva essa atividade e logo retorno. Temos uma participação que foi dito que o ângulo formado nesses vetores apresentados a você, ele é ortogonal. Vamos ver se realmente esse ângulo é ortogonal? Acompanhe. Então, nós temos aqui os vetores U e V. Então, para fazer esse cálculo aqui do nosso vetor U e V, nós temos U, ele vai ser igual a 4 menos 3 e 1. E o nosso vetor V apresentado, ele é igual a 2, 3 e 1. Então, ele tem essas componentes. Para realizar este cálculo, nós fazemos U vezes... calculando nosso escalar aqui, né, o produto escalar entre esses vetores. Por que só produto escalar, professor? Eu quero saber só a classificação, não quero saber o ângulo entre eles. Se eu quero saber só a classificação, eu faço só o produto escalar.
Então, realizando aqui o produto escalar, nós teremos 4 vezes 2, 8, mais menos 3 vezes menos 3, menos 9, mais 1 vezes 1, 1. Realizando aqui a operação, nós temos 8 mais 1, 9, menos 9, 0. Veja que o produto escalar entre os vetores, ele é nulo, ou seja, nós temos aqui um ângulo ortogonal. Se fôssemos fazer este cálculo aqui, determinar o valor dele, encontraríamos o quê? Veja, nós temos aqui o produto escalar igual a 0 já. Eu quero saber agora o módulo entre esses vetores. Calculando o módulo do vetor U, nós temos 16 mais 9 mais 1. Então, temos como resultado 26. Agora, raiz de 26. E o módulo do vetor V vai ser 4 mais 9 mais 1, raiz de 8. Acompanhe na câmera de documentos. Então, nós temos aqui esse seguinte resultado. Nós temos aqui 0 dividido por raiz de 26, raiz de 26 vezes raiz de 8. Mas, professor, isso vai dar 0 mesmo. Precisava ter feito aquele cálculo? Não, né? A gente só fez só para treinar um pouco por como realizava esse cálculo. Então, shift, arco cosseno do nosso ângulo, 90 graus. Então, veja aqui, o resultado, ele é um ângulo ortogonal. Ele pode ser classificado, ele é um ângulo reto, certo? Ele é um ângulo que resulta em 90 graus. Então, eu só retomei para você como faz o cálculo do módulo, né? Levando o quadrado de cada um dos termos, tirando a raiz quadrada. Como ali já deu 0, é só calcular o arco cosseno de 0, que vai dar 90 graus. Então, ou seja, nós temos um ângulo ortogonal. Nós temos que esses vetores, eles são ortogonais, certo? Então, nós temos essa classificação. Agora, nós vamos resolver uma situação, problema, envolvendo o conceito apresentado. Vejamos qual é essa situação? Um arquiteto está fazendo um projeto de uma casa para esboçar uma das paredes. Para tanto, ele selecionou os seguintes pontos: o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, nos quais nós temos que AB e DC, eles correspondem às alturas. Já o BC corresponde à base. Com base nessas informações, verifique se essas alturas com a base formam um ângulo reto. Ou seja, será que a partir desse cálculo aqui nós podemos verificar que nós temos ângulos retos, que essas paredes, a base com a altura? Ou seja, será que aqueles vetores que eu apresentei ali para você, eles são ortogonais? É isso que veremos agora. Acompanhe. Inicialmente, nós vamos determinar os vetores, o vetor AB, BC e DC. Nós temos a situação que foi apresentada para nós, que AB e DC são as alturas e BC é a base. Então, encontrando eles, como a gente faz para determinar um vetor compreendido em 2 pontos? Extremidade menos a origem. Qual que é a coordenada do meu ponto B? 2 e 2. Menos A, 2 e 4. Realizando aqui, nós temos 2 menos 2, 0. 2 menos 4, menos 2. Então, aqui nós estamos realizando uma subtração entre esses valores. Então, a gente vê elemento correspondente. Agora, determinando BC, vai ser extremidade, que é o ponto C, menos a origem, que é o ponto A. Então, temos 6 e 2 menos 2 e 2. Realizando o cálculo, temos 2, 6 menos 2, 4. 2 menos 2, 0. E agora, DC. DC vai ser extremidade menos a origem. Calculando aqui, vejamos que encontramos 0 e menos 2. Para saber se vai ser ortogonal ou não, ou seja, se vai formar ângulo reto, o que temos que realizar? Sempre que vamos verificar uma situação, se questiona-se se os vetores são ortogonais, é só calcular o produto escalar. E se você encontrar como resultado 0, ou seja, o produto escalar ele é nulo,
Então, nós temos que estes vetores são ortogonais, ou seja, o ângulo compreendido entre eles é de 90 graus. Então, acompanhe os cálculos. Então, realizando o produto escalar entre os vetores, né, que nós temos aqui AB e BC, e entre DC e BC. Mas por que duas vezes BC, professora? Porque BC foi dado que é a base. Eu quero saber a altura e a base. A altura e base. Então, realizando este procedimento aqui, fazendo o nosso cálculo do nosso vetor, o vetor AB é 0 e menos 2, e o vetor BC é 4 e 0. Então, nós temos aqui 0 vezes 4, 0, mais menos 2 vezes 0, 0. Então, aqui nós temos que esses vetores, eles são ortogonais. E o outro ângulo, será que ele também é ortogonal? Veja que ele tem as mesmas coordenadas. Então, nós podemos afirmar que, por exemplo, que a gente vê que DC é 0 e menos 2. Então, realizando o procedimento, vamos encontrar 0. Então, novamente, ele é ortogonal. Com relação aos conceitos vistos, nós podemos afirmar que o ângulo AB, o vetor AB, ele é igual ao vetor DC. Eles têm as mesmas componentes, então a gente pode realizar essa afirmação. Mas o nosso cálculo, ele gostaria que fosse visto o quê? A gente estava vendo se as alturas são ortogonais com a base. Isso a gente pode verificar realmente que os ângulos entre as alturas e a base, realmente, eles são retos. E representando essa situação, ilustrando, nós temos a seguinte situação. Temos B2, C2, que o nosso A. Veja aqui que nós temos com relação temos aqui as nossas alturas, elas formam um ângulo reto com relação à nossa base. Então, aqui a gente viu uma situação que foi resolvida utilizando este conceito, o conceito de produto escalar. No nosso estudo, também vamos ver situação que foi dado, do que a gente viu que aqui o nosso ângulo, ele é ortogonal, certo? Porque ele tem que formar um ângulo reto. E no exemplo que eu apresentei na tarefa apresentada, nós temos que ele também foi um ângulo ortogonal, certo? Os vetores são ortogonais. Então, dando continuidade ao nosso estudo, vejamos agora o produto vetorial e o produto misto. Como é que podemos entender esses produtos? É isso que nós veremos agora. Acompanhe. A gente vai considerar os vetores U e V tomados nessa ordem. Veja que o vetor U e o vetor V, eles são do R3, então eles têm 3 componentes. Ele vai chamar produto vetorial dos vetores U e V. Eles podem ser representados da seguinte forma ou desta forma, o vetor. Então, veja que o produto vetorial ele vai resultar em vetor. Mas, professora, como você chegou nesse resultado aqui para encontrar este vetor? Para realizar este cálculo, para encontrar este vetor, nós vamos realizar alguns procedimentos que eu vou apresentar para você. E antes disso, nós podemos perceber que o vetor, que é o resultado do produto vetorial, ele vai ser ortogonal a U e a V, tá? É uma característica importante com relação ao produto vetorial e os vetores que o compõem. O vetor, ele é obtido da seguinte forma. Nós vamos trabalhar aqui com a seguinte representação. Então, o produto vetorial de U por V, ele é dado como se fosse realizado um cálculo um cálculo de determinante. Veja aqui que nós temos I, J e K. Professora, quem que é esse I, quem que é esse J, quem que é esse K? De onde surgiram esses valores aí? Estes valores aqui são chamados de vetores canônicos, certo? Nós temos que o I, o J e o K são vetores canônicos do R3. Mas como você sabe que é só do R3, professora? Porque nós estamos trabalhando com vetores do R3. Então, esses vetores I, J e K, eles serão vetores canônicos desse espaço nós estamos trabalhando, com o R3. Então, para realizar este cálculo, é só fazer o cálculo do uso do determinante para efetuar este cálculo e assim a gente vai encontrar o vetor. Vejamos um exemplo para ilustrar essa situação. Vamos considerar agora os vetores U e V. Esses vetores são do R3 e a gente vai calcular o produto vetorial deles. Para calcular o produto vetorial, a gente vai empregar o cálculo de como se fosse um determinante, que a ideia é utilizar este cálculo para fazer essa situação. Como a gente vai substituir os valores?
Veja, aqui na nossa segunda linha, corresponde às componentes do meu vetor U. Na nossa terceira linha, são as componentes do vetor V. Então, substituindo aqui, ó, considerando quem que é I, J e K, são os vetores canônicos, nós temos aqui I é 1, 0 e 0, J 0, 1, 0 e o K 0, 0 e 1. Só para você saber que valores são esses e como nós vamos adotar ele na resolução da nossa tarefa. Para realizar este cálculo, nós vamos substituir, como eu comentei, na segunda linha, os valores de U. Na terceira linha, os valores de V. E vamos realizar o cálculo do determinante. Como a gente realiza o cálculo do determinante de uma matriz quadrada de ordem 3? Nós realizamos aplicando o procedimento de Sarri, que nós podemos copiar as duas primeiras colunas, então a gente vai copiar as duas primeiras colunas, ou ainda nós poderíamos copiar as duas primeiras linhas para baixo, certo? Ou um ou outro. Ou ainda nós podemos fazer de forma direta, sem copiar essas duas primeiras colunas. De que forma? Acompanhe. Para realizar este cálculo de forma direta, a gente vai conseguir o seguinte procedimento. I vezes 4 vezes 1, isso vai ser igual a 4i. Agora, J vezes 3 vezes 1, mais 3J. K vezes 0 vezes 5, 0. Então, não precisa nem colocar. Agora, sentido da diagonal secundária. K vezes 4 vezes 1, menos 4K. 3 vezes 0 vezes I, tá zero, não preciso nem colocar. 1 vezes 5 vezes J, menos 5J. Então, agora, como a gente vai realizar esse procedimento? Então, agora, a gente vai juntar o que é semelhante, o que tem J, o que tem K, o que tem I. Realizando isso, veja que a gente vai copiar aqui o nosso I. Então, vai ter 4i. O J vai ser menos 2J, menos 4K. Então, eu realizei esse procedimento sem copiar as duas linhas. No caso, ampliar, né, a nossa matriz colocando as duas primeiras colunas, assim como eu ensinei a você. Esse é um procedimento também que pode ser realizado quando a gente já trabalha com determinante. Então, continuando lá nos slides, acompanhe. Então, eu realizei esses procedimentos. Veja que encontramos esses mesmos valores. Encontramos que o produto vetorial vai ser 4i menos 2j menos k. Essa é uma forma de escrever vetor, tá? Então, você pode encontrar os vetores representados desta forma. Mas, professora, e como a gente vai fazer os cálculos com vetores escritos dessa forma? Do mesmo modo. E eles também podem ser representados, como a gente está trabalhando com I, J e K, são valores canônicos, nós fôssemos aqui representar, nós teríamos a seguinte situação. Veja aqui a representação, nós temos 4i menos 2j menos 4k. Quem que é o i? I é o vetor 1, 0 e 0. Menos 2 vezes 0, 1 e 0. Menos 4 vezes 0, 0 e 1. Realizando aqui o procedimento, nós temos aqui, fazendo a multiplicação, vamos ter 4, 0 e 0, menos 0, 2 e 0, menos 0, 0 e 4. Agora, juntando, veja que a operação, nós vamos ter 4 menos 2 e menos 4. Veja aqui o nosso vetor. Então, esse procedimento aqui é só para mostrar de onde surgiu, como você chega nesse vetor aqui da mesma representação. Então, veja, ele pode ser representado desta forma aqui, utilizando os valores I, J e K, ou ainda, se você tirar o I, J e K, colocar como primeiro componente o 4
menos 2 e menos 4. Então, temos essa relação quando nós podemos encontrar aqui os nossos vetores, certo? Então, você pode encontrar o vetor sendo representado por I, J e K quando nós estamos trabalhando no R3, ou ainda como 4 menos 2 e 4, que é a forma usual, que é a forma que você está acostumado a ver e é a forma que eu trouxe na aula até o momento. Então, voltando ao quadro, então, como eu comentei, ou ainda, ele pode ser representado por 4 menos 2 e menos 4. Só mostrei para você de onde surgiu e como ele chegou aqui. Ainda com relação ao produto vetorial, nós podemos fazer uma interpretação geométrica do módulo dele. Mas como assim uma interpretação geométrica do módulo de um vetor, professora? Quando nós trabalhamos com o módulo do vetor, que é obtido pelo produto vetorial, nós podemos dizer que ele corresponde à área de um paralelogramo formado por estes vetores, os vetores U e V. Então, é isso que veremos agora. Acompanhe. Então, a área de um paralelogramo, determinado pelos vetores U e V, é numericamente igual ao módulo do vetor obtido pelo produto vetorial. Então, nós temos que a área é igual a este módulo. Se nós pegássemos esse exemplo que nós encontramos aqui, vamos dizer, hipoteticamente, que o nosso paralelogramo é formado pelos vetores U, que possui como componentes 5, 4 e 3, e o vetor V, que apresenta como componentes 1, 0 e 1. Então, o nosso paralelogramo aqui, ele é constituído pelos vetores U e V. Eu quero saber a área dele. Como a gente calcula a área dele? Pelo módulo do produto vetorial. Mas nós não encontramos o produto vetorial já, professora? Encontramos. Sabemos que o vetor resultante desse produto vetorial, ele é 4 menos 2 e menos 4. Mas eu quero saber a área desse paralelogramo formado pelos vetores U e V. O que eu faço? Calculo o módulo destes vetores, desse vetor. Então, é raiz de 4 ao quadrado 16 mais 2 ao quadrado 4 mais menos 4 ao quadrado 16. Então, nós vamos encontrar aqui como resposta 16 mais 16, 32, mais 4, 36. Então, a nossa área aqui é de 6 unidades de área, considerando este exemplo, essa situação aqui apresentada. Situação, porque 16 mais 16 mais 4, 36. Raiz de 36, 6. Então, se nós tivéssemos esse paralelogramo formado pelos vetores apresentados, ele teria esta área, porque, veja que é o módulo deste resultado, certo? O módulo do nosso vetor, que ele é obtido pelo produto vetorial. Mas e o produto misto, professora? Qual que é a característica desse produto misto? Qual é a característica dele? Então, acompanhe. O produto misto, ele é uma combinação do produto escalar com o produto vetorial. Então, considerando os vetores U, V e W do R3, tomados nessa ordem, certo? Nós vamos ter produto misto dos vetores U, V e W, um número real obtido, veja, pela combinação entre o produto escalar e o produto vetorial. Nós podemos indicar o produto misto da seguinte forma. Ele é obtido desta forma aqui. Veja, aqui nós temos as componentes do nosso vetor U. Na segunda linha, as componentes do vetor V. Na terceira linha, as componentes do vetor W. Então, veja que nesse caso aqui, nós temos os 3 vetores, né, que eles pertencem ao nosso R3, e nós vamos calcular esse produto misto. De que forma? Só calcular o determinante formado por esses componentes. É isso que a gente vai ver agora nesse exemplo. Então, nós temos aqui os vetores U, V e W. Nós vamos calcular o produto misto entre eles. Para este cálculo, nós vamos fazer essa seguinte representação e vamos substituir pelos nossos vetores. Então, nós temos aqui 2, 3, 5, que é o vetor U, menos 1, 3 e 3, que é o vetor V, 4, menos 3 e 2, que é o meu vetor W. Para realizar este cálculo aqui, você poderia realizar este cálculo
copiando aqui, aplicando a regra de Sarri, as duas primeiras colunas. 3, 3 e menos 3. E realizar o cálculo, certo? Em sentido da direção da diagonal principal, que a gente vai realizar o cálculo, que vai ser 2 vezes 3 vezes 2. Nós vamos encontrar aqui 12. 3 vezes 3 vezes 4, 36. Então, temos mais 36. 5 vezes menos 1 vezes menos 3, mais 15. E ainda agora, temos que trabalhar no sentido da diagonal secundária. Então, nós temos aqui 5 vezes 3 vezes 4, vai dar menos 60. Então, menos 60. 2 vezes 3 vezes 3 dá menos 18. Como aqui o sentido da diagonal secundária, então, mais 18. Então, vou continuar o cálculo aqui embaixo. 3 vezes menos 1 vezes 2, menos 6. Mas está no sentido da diagonal secundária, então, mais 6. Realizando essa soma, vamos encontrar que o módulo é, que o produto misto é 27. Então, observe que esses cálculos aqui realizados, no procedimento que eu trouxe anteriormente, com o cálculo do produto vetorial, eu fiz ele de modo direto. Não ampliei a nossa matriz, copiando as duas primeiras colunas para fazer o cálculo. Já nesse, eu optei por mostrar para você relembrar como realiza esse cálculo. E veja que nós encontramos com o resultado 27. Este é o resultado do produto misto. Assim como um produto vetorial, nós podemos ter uma interpretação geométrica do módulo do produto misto. E como a gente vai interpretar isso geometricamente, professora? O módulo do produto misto, ele é igual ao volume de um paralelepípedo, formado pelos vetores U, V e W. Então, acompanhe no quadro. Veja que o volume do paralelepípedo, determinado pelos vetores U, V e W, é numericamente igual ao módulo do vetor. Então, como resultado, nós temos aqui que o volume ele é calculado pelo módulo do valor do nosso produto misto. No caso aqui, se nós fôssemos considerar que esse paralelepípedo fosse constituído pelos vetores U, V e W apresentado no exemplo, o nosso módulo, o módulo de 27, é igual a 27 unidades de volume. Então, nós estamos aqui trabalhando nesse exemplo hipotético, considerando este cálculo. Agora, eu vou propor para você uma tarefa. Acompanhe. Qual o resultado do produto vetorial entre os vetores U e V? Qual que é este vetor obtido por U e V? Então, vou dar um tempo para que você resolva essa tarefa, encontre o resultado e encaminhe para nós. Logo, eu retorno.
Obrigada pela sua participação. Nós tivemos uma participação aqui novamente do Polo do Rio de Janeiro, que diz que o vetor encontrado aqui pelo produto vetorial é o que tem componentes como 27, 13, 27, 23, 18 e 7. Vejamos se realmente este é o vetor que vai ser encontrado no produto vetorial. Acompanhe. Então, para resolver este cálculo aqui, determinar se realmente vai ser o resultado que foi encaminhado pelo polo, nós vamos calcular aqui o nosso produto vetorial entre U e V. Então, nós temos aqui I, J e K. Temos menos 2, 1 e 4, 3, menos 5 e 3. Então, agora, realizando aqui o nosso cálculo do determinante, veja, se eu aqui eu posso ampliar, no caso aqui por I, menos 2 e 3, J, 1 e menos 5. E realizar este cálculo. Então, no sentido da diagonal principal, teremos 3I mais 12J mais 10K. Agora, no sentido da diagonal secundária, K vezes 3 vezes 1 menos 3K. Mais, por que mais, professora? Aqui já deu menos já, então coloca mais 20I. E agora aqui, mais 6J. Realizando aqui os procedimentos, teremos 3I com 20I, 23I. Agora, resultando com o J, teremos 12 mais 6 mais 18J. 10 menos 3 mais 7K. Então, ele pode ser representado dessa forma, 23I mais 18J mais 7K, ou ainda como 23, 18 e 7, assim como encaminhado por você. Então, agradeço sua participação por ter mandado novamente e veja aqui o resultado, como foi obtido para encontrar esse produto vetorial entre os vetores U e V. Dando continuidade ao nosso estudo, vejamos agora uma situação-problema envolvendo estes conceitos que foram vistos até o momento. Acompanhe. Para o projeto de uma piscina em uma chácara, o arquiteto esboçou uma piscina na forma de um paralelepípedo, formado pelos seguintes vetores, U, V e W. Sabendo disso, qual o volume da piscina projetada pelo arquiteto? Veja que nós temos os vetores U, V e W. Essa piscina tem a forma de um paralelepípedo. Então, se nós calcularmos o produto misto, depois de determinar o seu módulo, vamos encontrar o volume desta piscina. Então, acompanhe. Então, para calcular, para saber o volume deste paralelepípedo, ou seja, da piscina, é só calcular o módulo do produto misto. Então, calculando aqui o módulo do nosso produto misto, veja, substituindo os nossos valores aqui, vamos realizar este cálculo. Nós teremos aqui o 4 vezes 1 vezes 2, menos 8. 3, menos 3 vezes 1, menos 2, mais 6. Agora temos 7, menos 7 vezes menos 2, menos 14, mais 14, menos 1, menos 14. 7, menos 7 vezes 4, menos 28, vezes 2, menos 2, mais 56. Mas não está no sentido da diagonal secundária? Então, menos 56. Menos 3 vezes menos 2, vezes 1, mais 6. Mas está no sentido da diagonal secundária, então, menos 6. Menos 2 vezes menos 2, menos 1, mais 2. Mas está no sentido da diagonal secundária, então, menos 2. Realizando essa operação aqui,
Então, quero que você faça uma correção no seu material. Nós vamos encontrar como resultado desse, não 60, mas sim menos 80, certo? Então, arrume isso no seu material, por favor. E agora, nós queremos saber o volume. Então, o volume é quem? Módulo de menos 80. O módulo de menos 80 é 80 unidades de volume. Então, é esta que é o volume, né, no nosso caso aqui, formado pela nossa piscina. Então, a nossa piscina, ela vai ter como volume 80 unidades de volume. Então, ao longo da nossa aula de hoje, nós vimos esses cálculos, né, o cálculo do produto misto, né, qual a sua interpretação geométrica, que no caso aqui é um volume. Então, a gente encontrou esse resultado. Vimos também o cálculo do produto vetorial, que a gente tem como resultado um vetor. Isso é interpretação geométrica, que a gente sabe também que é uma área. Então, estamos caminhando para o final da nossa aula. Então, vejamos agora o que nós vimos ao longo desta aula. Então, ao longo dessa aula, nós vimos o conceito de vetores, no qual vimos a sua definição, que ele é um conjunto de segmentos orientados, que tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. E vimos as operações que podemos realizar. Quais operações que podemos realizar com o vetor, professora? Adição, subtração, multiplicação por escalar. Essas operações, nós fazemos elementos, cada componente correspondente. Por exemplo, na adição, nós fazemos o quê? Adicionamos as componentes correspondentes. Na subtração, subtraímos as componentes correspondentes. E na multiplicação por escalar, nós multiplicamos o escalar por cada componente do nosso vetor. O que mais nós vimos ao longo da nossa aula? Acompanhe nos slides. Nós vimos também o produto escalar. Este produto escalar, ele vai resultar em um número. Qual que é o procedimento quando nós temos um produto escalar entre vetores? Nós podemos fazer multiplicando cada componente e realizando adição com o produto da nossa próxima componente, das nossas próximas componentes. E assim, ao final, nós teremos um número. Ainda com relação ao produto escalar, este pode ser empregado para o cálculo de um ângulo entre vetores. Este ângulo entre vetores, ele também pode receber uma classificação em agudo, obtuso e ortogonal. Mas como eu vou saber qual a classificação que a gente pode encontrar para cada ângulo formado entre vetores, professora? É só fazer o produto escalar e verificar. Se ele for maior que zero, nós temos um ângulo agudo. Se ele for nulo, igual a zero, nós temos que esses vetores são ortogonais. E se ele for menor que zero, ele é obtuso. Então, nós temos essas situações apresentadas com relação ao ângulo, ao uso também desse cálculo do produto escalar. Lembrando também que nós vimos também o módulo de um vetor. O que é o módulo? O módulo é ou a norma ou comprimento, ele é obtido pela raiz quadrada, obtido pelo produto escalar. Então, nós temos estes conceitos abordados também com relação ao produto escalar. O que mais nós vimos? Acompanhe. Nós vimos que o produto vetorial, ele vai resultar em um vetor. Então, veja que esse produto vetorial resulta em vetor, escalar em número, certo? Para fazer o cálculo do produto vetorial, nós vamos utilizar a ideia de determinante, no qual nós vamos considerar, por exemplo, os vetores do R3. Então, nós vamos trabalhar aqui na primeira linha os vetores canônicos, I, J e K. Na segunda linha, as componentes do vetor U e depois as componentes do vetor W. Mas, professor, sempre que vai ser U e W, a gente sabe que são notações. Então, observe sempre a ordem que é solicitado o produto vetorial a você. Por exemplo, poderia ser solicitado o produto vetorial de V por U. Daria um outro resultado, certo? Então, analise e veja a ordem dos vetores, observe como pode ser realizado esse cálculo. O que nós vimos na nossa aula de hoje? Nós vimos que o módulo de um produto vetorial corresponde à área
de um paralelogramo. Então, quando a gente obtém lá o nosso vetor, que ele é o resultante do produto vetorial, se a gente calcular o módulo, nós podemos ter a área de um paralelogramo. Então, essa é uma interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. O que mais nós vimos na nossa aula de hoje? Vimos o produto misto, que ele é uma combinação do produto escalar e do produto vetorial. Então, nós temos também esta outra situação esse outro produto que pode ser realizado. E ele refere-se a uma combinação do produto vetorial e do produto misto. E o que mais nós vimos com relação a este conceito? Vimos que o módulo do produto misto corresponde ao volume de um paralelepípedo. Então, veja aqui as situações, as interpretações geométricas que nós podemos ter com relação a estes módulos. Estes conceitos, eles são aplicáveis a várias áreas, assim como eu comentei no início da minha fala. Então, é importante você saber esses conceitos serão importantes para o desenvolvimento da nossa aula, você entender o que é um vetor, as operações que podem ser realizadas, o que refere-se, por exemplo, à ortogonalidade de vetores também, sempre pensando, vetores ortogonais são aqueles vetores que possuem produto escalar nulo. Então, fazendo um produto escalar, a gente encontra o valor nulo, encontramos o valor zero, certo? Então, são conceitos importantes, que é legal que você saiba e verifique. Se tiver alguma dúvida, retome os conceitos, verifique, refaça os exercícios apresentados na aula de hoje, a aula-atividade. Então, é importante que você faça a aula-atividade, verifique os resultados, veja se possui dúvidas, para depois analisar também as respostas durante a nossa aula. Agradeço a sua participação ao longo da nossa aula de hoje. Todos os momentos que nós tivemos aqui, você mandou a sua contribuição, agradeço muito a sua participação. É importante que sempre tenhamos a sua participação ao longo da nossa aula de hoje. Isso contribui e também encaminha suas dúvidas ao longo da aula, que essas também serão sanadas assim que for oportuno em determinados momentos. Então, muito obrigada pela sua participação e até a nossa próxima aula.